Glória a Deus. Toda escritura foi inspirada por Deus. Através do Espírito Santo, Deus usou homens para produzir as escrituras sagradas. E hoje nós vamos refletir num texto de Hebreus, capítulo 12, que fala sobre a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Jesus Cristo. Perseverar é continuar, dar continuidade em meio às circunstâncias adversas. Não desistir, mas perseverar. E Jesus Cristo é o próprio exemplo da perseverança para que todos possam alcançar a promessa de Deus, que é ter o seu Espírito Santo para nos convencer e nos conduzir na verdade. É um elo de intimidade com Deus. É um selo de garantia e que nos faz perseverar. E diz o texto em Hebreus capítulo 12: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem um pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Palavra de poder, palavra abençoadora, palavra que modifica e que nos dá uma direção a seguir. Quando diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, isso significa que somos exemplos observados por outras pessoas. Através das nossas atitudes, podemos transferir a realidade do que nós somos. Porque, de fato, nós somos aquilo que nós oferecemos e não aquilo que nós desejamos ser. Aquilo que produz a nossa vida, aquilo que produz as circunstâncias que existem na nossa caminhada.
Estamos cercados de pessoas semelhantes a nós que, por qualquer deslize, estão aptas a atirarem pedras, muito mais preparadas para julgar e subjugar nos erros do que aplaudir nas horas que as atitudes são corretas, justas e verdadeiras. Se observarmos, as pessoas não gostam muito de ouvir a expressão daquilo que revela a sua forma de ser, no caso, a verdade. Muitas pessoas se sentem feridas quando ouvem alguém falar do que realmente ela apresenta para aquela pessoa. Isso muitas vezes ignoram e gera conflitos. Mas a palavra nos ensina a vivermos uma vida com dignidade, expressada na própria vida de Jesus Cristo, que é a perseverança. E o texto fala também que nós ainda não fomos provados ao nível do que Jesus Cristo foi provado, que derramou sangue na cruz do Calvário, para que eu e você, para que todos nós pudéssemos ter a liberdade e o direito dessa salvação que veio através de Cristo Jesus. Não foi Maria, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi José. Eles foram, sim, usados por Deus, de alguma forma, em algum tempo, com algum propósito, mas o único propósito de salvação veio por meio de Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Somente através de Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz assim: olhai para Jesus, que é o autor, o capitão, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, essas contradições dos pecadores. Contra si mesmo, Jesus levou sobre si os erros da humanidade, para que, através do castigo que foi imputado em Jesus Cristo, todos nós pudéssemos ter a liberdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. É através do conhecimento que podemos ter novas ações. Agirmos conforme o nosso conhecimento. Importante é que Deus sempre tem cuidado de todos nós de maneira especial, para que a glória dele se manifeste em nossas vidas e assim, através de nossas vidas, ele possa transferir o que de fato é a sua vontade, para que nós possamos desfrutar do gozo, da alegria, da paz verdadeira, do envolvimento com Deus Criador, de tal maneira que nós possamos temer e honrar, principalmente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós, como filhos, somos considerados filhos através de crer em Jesus Cristo. Porque Jesus é o Filho de Deus, o unigênito, que abre a porta para que nós possamos ser herdeiro dessas promessas que veio sobre a sua vida para nos orientar e seguir. E diz que Deus corrige aquele filho que é considerado filho, porque ama, assim como o pai, na sua essência natural, corrige os seus filhos. Que nós possamos meditar acerca da palavra de Deus, que nós possamos transferir o conhecimento, que nós possamos viver na prática a vontade de Deus soberana sobre nossas vidas. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna. Divulgamos a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem
Deus abençoe.